Se você chegou nesse vídeo é porque você quer saber se o plano de saúde deve ou não custear a imunoterapia. Afinal, o que é a imunoterapia, para que ela serve e por que o plano deve ou não custear esse procedimento. Fica até o final porque eu vou te contar. Eu sou o Gabriel Bergamo, advogado especialista na área da saúde, tenho um escritório de advocacia especializado no direito do paciente. Por isso que eu vou aqui te explicar sobre a questão da imunoterapia. O plano de saúde, ele vive de maneira reiterada dizendo que não deve custear a imunoterapia. Mas afinal, o que é a imunoterapia? Imunoterapia é um procedimento, um tratamento que visa que a própria célula da pessoa combata a célula cancerígena. Então, normalmente, se coloca alguma substância ou se faz alguma coisa que visa ativar as células do próprio corpo da pessoa para que essa célula combata a célula cancerígena e, enfim, continue o tratamento. Isso pode ser por exemplo, uma vacina que coloca na pessoa ou algum medicamento específico. Quando a gente tem uma prescrição médica para uma imunoterapia, temos que observar qual que é especificamente essa imunoterapia, porque tem vários tipos de procedimento. Então, quando você for requisitar ao teu médico, todo relatório médico ele tem que ter um determinado padrão. Por exemplo, ele começa com o nome completo do paciente, a CID do câncer exatamente que o paciente está tratando, está lutando para melhorar, o código internacional da doença, que é essa CID. Depois vai ter que ter a informação do qual que foi o tratamento que o paciente tentou anteriormente, se for o caso, qual que é o tratamento indicado agora, referências bibliográficas do porquê que esse é o tratamento melhor indicado agora no quadro clínico do paciente e também se é um caso de urgência ou emergência. O que significa essa urgência ou emergência? Significa basicamente se o paciente ele pode ou não esperar pelo tratamento até uma eventual decisão ao final do processo. Não só isso, mas no âmbito do direito é nesse sentido que a gente trabalha. Por exemplo, um paciente que precisa de uma imunoterapia, que necessita iniciar numa janela de 1 mês, ele não pode aguardar até o final do processo, meses e meses, às vezes anos depois, por esse tratamento. E por que o plano nega, então, essa imunoterapia se ela tem um benefício tão grande para a vida do paciente, possibilitando a luta contra o câncer? Basicamente, o plano, lembrando sempre, o plano visa lucro. O plano quer dinheiro. É para isso que uma empresa existe. O plano visando o dinheiro, ele trabalha com as autorizações que geram menos danos financeiros ao próprio plano. E aí ele segue nessa linha de raciocínio. Muitas vezes a imunoterapia ela é negada por conta de uma junta médica. Então o plano ele constitui uma junta médica de profissionais que não acompanham o paciente necessariamente e que são indicados e pagos pelo próprio plano para analisar se aquele procedimento que foi requerido pelo médico do paciente é ou não devido. Então, esse é um exemplo. Outro exemplo é a questão do rol da ANS. Negam porque aquele tratamento específico não está previsto no rol da ANS para aquela CID específica. E aí, o que faz quando acontece uma coisa como essa? Primeiro ponto, o rol da ANS ele não é exclusivamente aquilo que o plano tem que custear. Qualquer demanda na área da saúde, qualquer tratamento na área da saúde em que o paciente necessite e que possua evidências médicas, evidências científicas médicas da eficácia desse tratamento, o plano tem que custear. Isso está na lei que rege os planos de saúde, a Lei 9656. Então, presta sempre atenção. Lembra que no começo do vídeo eu falei para você que o plano, quer dizer, que o médico, no momento de escrever o relatório médico, ele tem que indicar referências bibliográficas? É para isso. Para a gente comprovar a eficácia do medicamento, do tratamento, da vacina, justamente para tentar negar uma negativa, para tentar evitar uma negativa administrativa do plano de saúde. Então, é basicamente isso.
Gabriel, eu fiz o requerimento para o plano e o plano negou. O que eu devo fazer? Primeira coisa, qualquer negativa, qualquer comunicação que você tenha com o plano, e não só com o plano, com qualquer empresa, pede por escrito. Fala para o plano, ok, vocês negaram, mas eu quero por escrito e fundamentado por que vocês negaram. Com essa informação, tu vai para o teu médico e retorna para ele e fala, doutor, eu quero que você analise essa justificativa. Se for uma justificativa com base nas referências bibliográficas, com base na medicina baseada em evidências, pede para o teu médico verificar se ele tem algum outro estudo clínico que vai basear o requerimento. Se ele, por acaso, não tiver, o que você deve fazer? Buscar um advogado especialista na área da saúde. Ele vai analisar a justificativa da negativa, ele vai analisar o relatório médico e, se for o caso, ele vai entrar com um tão famoso pedido liminar para que você tenha o quanto antes o teu tratamento. O que é o pedido liminar? É sempre que há uma urgência e que há uma probabilidade do direito do paciente para que se ingresse judicialmente e lute pelo pedido liminar. É basicamente isso. E a liminar ela é para autorizar o tratamento. Então, se entra judicialmente pedindo o tratamento. E também, em muitos casos, uma indenização para o paciente. Dependendo do impacto que isso gerou na vida do paciente, do impacto que isso gerou na melhora do quadro clínico. Se essa negativa ela trouxe algum problema a longo prazo, psicológico, um dano físico ou afins, isso tudo vai variar e é por isso que você precisa da avaliação de um especialista na área do direito da saúde e também em planos de saúde, ok? Não vou me estender muito nesse vídeo, mas é basicamente isso. Se recorda de duas coisas principais. Relatório médico tem que ter as referências bibliográficas do porquê que aquele tratamento é o melhor para o teu caso. Precisa contar a história do teu tratamento até aquele presente momento. Tem que te identificar, ok? Então, relatório médico, muito bem fundamentado, muito bem escrito. Não pode ser um relatório de 3 linhas. De verdade, não pode. Tem que indicar se é um caso de urgência ou emergência. Relatório médico tem esses requisitos para o ingresso na via judicial. E, se você sofrer uma negativa, que eu espero de verdade que você não sofra, se sofrer, conversa com o teu médico, pede a negativa por escrito e, se for o caso, busca um advogado especialista na área da saúde. Eu espero de verdade que esse vídeo tenha te auxiliado, que você tenha compreendido aqui o que a gente relatou. Se ficou alguma outra dúvida, pode colocar aqui nos comentários. Me segue também no Instagram, Gabriel Bergamo DV. E é só isso. Obrigado.